Dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos essa tarde falar sobre um tema que é um tema voltado à atuação da casa espírita, mas vista do outro lado, vista pelos espíritos que nos ajudam aqui, nós encarnados, para efetivar todos os trabalhos nessa casa. Seja ele na palestra, seja ele na hora do passe, seja ele, às vezes, no atendimento fraterno, nas reuniões mediúnicas, nas atividades de estudo sistematizado, enfim, várias atividades que a Casa Espírita oferece um serviço. Nós vamos ter trabalhadores espirituais dedicados a nos ajudarem. Nós vamos nos ater nessa palestra hoje apenas em relação à nossa reunião doutrinária e à nossa questão do passe. Então, esses dois temas nós vamos abordar e vemos um pouco a questão do apoio da espiritualidade e lastreado num livro que é Na Seara do Bem, nos bastidores de uma reunião espírita, pelo espírito de Antônio Carlos Tonini, que é o que nós vamos trabalhar aqui agora, com a psicografia de Luiz Antônio Ferraz. Também vamos lastrear essa palestra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala o poder da fé, a fé transporta montanhas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 22, que fala sobre fluidos. Também no livro No Mundo Maior, de André Luiz, que vai falar um pouco sobre volitação ou volição. E nos dois livros que falam sobre a terapia do passe, e falam sobre o passe, que é Homeopatia e Espiritismo, né, que é da AME, de vários autores da AME, como Tales Onofre de Oliveira, Célio Allan Kardec de Oliveira e outros, e também Terapia pelos Passes, do projeto de Manuel Filomeno de Miranda. Então, nossa história começa com o espírito Tonini, vindo de uma cidade espiritual, acompanhado de um companheiro de lá, para vir a um centro espírita, porque ele era um trabalhador espírita, que ele desencarnou, e ele então ia fazer observações de como é que é a atividade espírita agora do outro lado. Ele que trabalhava na casa espírita, como nós aqui estamos trabalhando, Geni, Toninho, meus irmãos, e agora ele está vindo para ver do outro lado como é que é a atuação espiritual, ajudando a nós aqui, trabalhadores encarnados e os irmãos que vêm a esta casa para receber essas energias de paz e de amor. No primeiro momento, quando ele chega, ele vem volitando, vem voando junto com o seu companheiro. E a primeira questão é a questão da volitação, né? E onde é dito no livro No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, que fala sobre a volitação e diz o seguinte: a volitação ou volição depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência, mas os voos altíssimos da alma só são possíveis quando são aliados ao amor. Então, todos os espíritos que têm uma certa inteligência, capacidade intelectiva, eles conseguem voar, volitar. Mas os voos altos, os voos de longa direção, só aqueles espíritos que mesmo que tenham a capacidade intelectiva para isso, mas que tenham capacidade de amor. Então, é como fosse aquele menos evoluído, é tipo um Galaxy, né, que anda um pouquinho já precisa de gasolina, acabou a energia. E esses espíritos é aquele flex, né, que tem uma capacidade maior. Por quê? Porque o seu perispírito, a sua capacidade espiritual, ela é mais leve, mais tênue, e, portanto, ela tem capacidade maiores de se transportar, de sair, de ir. Alguns espíritos até mais empedernidos não conseguem nem atravessar uma parede, que nós sabemos que um espírito tem capacidade, o nosso perispírito tem a capacidade de penetrabilidade. Nós somos formados, meus irmãos, por um corpo físico, por um perispírito que liga o corpo físico a espírito. Então, quando a gente vê que alguém fala assim, eu vi um espírito, ou tem
Eu vi um determinado espírito, ele não viu o espírito, ele viu o perispírito. Ele viu a capacidade, a forma como a gente está. Então, se eu, por exemplo, desencarnasse, né, e fosse aparecer aqui para o Toninho, possivelmente eu ia botar um pouquinho mais de cabelo, né, Toninho? Dar mais uma emagrecidinha, ó, tirar a papada, eu vou dizer, mas é o Alexandre que está aí? Né? Então, é a forma, porque eu posso, como meu perispírito, me amoldar. Então, nós vamos ver que agora, tanto no passe, nas energias que os irmãos já estão tomando hoje, essa energia que nós estamos recebendo, ela atinge fundamentalmente o nosso perispírito, que cada um de nós temos, que vai ajudar no perispírito da sua melhora, e com a sua melhora, consequentemente também atingindo o nosso corpo físico. Então, a atuação do passe, a atuação da água fluidificada, as energias que os irmãos estão recebendo, ela tem uma influência fundamental no perispírito. Mas Toninho já sabia disso, até porque era um trabalhador espírita, estava vindo. E ele, quando divisa a porta da casa espírita, vindo de cima, né? E ele vê uma luz muito forte. E pergunta ao seu colega se ali é um cinturão de proteção. Ele diz que é. Mas parece um portal, como se, né, quem já viu aqueles filmes de portal, entra, opa, quase que eu estrago aqui o nosso microfone aqui do dia. Um portal que a pessoa entra e vai para outro local, tal. Mas ele disse realmente aqui é um cinturão de proteção. Como é que funciona isso? Você verá posteriormente quando a casa for aberta ao público, e aí você poderá perceber o que acontece. Então o Toninho, eles adentram a casa e são recepcionados pelo responsável dos trabalhos da casa. Isso nós estamos falando horas antes de toda a atividade aqui, antes que o Toninho venha aqui para abrir a porta. Né? Bem horas antes que o Toninho venha para abrir a porta, já tem um trabalho sendo feito pela espiritualidade. E o nosso irmão Joel recebe então os dois. E já conhecia o amigo de Toninho, e ele diz que o Toninho veio para fazer observações, para seus estudos. Então Joel designa Marcos, um outro espírito, para acompanhá-lo. Porque na casa espírita há uma disciplina, não é algo que fica largado, você vai vendo aí, vira aqui. Então tudo tem uma disciplina, uma forma de agir que deveria também ser seguido por nós encarnados. Nós é que somos muitas vezes muito pouco disciplinados. Mas na espiritualidade existe toda uma regra, todo um trabalho, cada setor trabalhando para que o conjunto se efetive. E aí, Joel chama todos os trabalhadores da casa, os desencarnados, obviamente, para uma prece de preparação para o ambiente. E ele fazendo essa prece, o que cai? Cai da espiritualidade, energias da espiritualidade, como fosse flocos de neve, né, fazendo a limpeza de todo o ambiente do centro espírita. Então, há um trabalho de limpeza dos miasmas, de dor, de sofrimento que estão aqui acumulados. Por sofrimentos nossos de encarnados, por sofrimentos de desencarnados, por aqueles que aqui a gente socorre. E se busca fazer no ambiente. Quando os irmãos adentram a essa casa, já estão recebendo, posteriormente, horas depois, já estão recebendo esses floquinhos de neve. Se nós quiséssemos, nós vamos senti-los, porque eles estão abertos para nós recebermos. E aí, esses espíritos que são os nossos queridos irmãos que estão aqui trabalhando, são espíritos com asa, Toninho? São espíritos evoluidíssimos? Não. São espíritos como nós, que desencarnaram e querem buscar o trabalho, querem seguir o Cordeiro de Deus. Muitos deles, muitas vezes, são trabalhadores dessa mesma casa, da casa espírita, que voltam para, agora, do outro jeito, ajudar de outra forma, mas continuar a colaborar, contribuir o seu próprio progresso. O trabalho continua, as necessidades continuam. Então, esses trabalhadores, claro, são irmãos que já foram orientados, estão ali com disciplina, mas são irmãos ainda em busca de progresso, como todos nós estamos em busca de progresso. Então,
esse, claro, coordenado pela espiritualidade, por Joel, por outros irmãos responsáveis, e pela espiritualidade superior. Porque vejam, essas energias que são recebidas, quando ele fazia as preces, vinham então quem? Da onde? Do mais alto. De outros espíritos fazendo outro trabalho, voltado para o centro espírita, recebendo. O que o Joel fez é abrir a comporta para que a espiritualidade possa lançar sobre o nosso ambiente todas essas energias. E aí então, após isso, Tonini começa as suas observações. E Marcos leva Tonini até o anfiteatro, como fosse aqui o nosso. E ele vê alguns aparelhos de engenharia montados ali na mesa, e dois lhes chamaram a atenção. Um deles é que alguns espíritos pegaram uns dispositivos, pareciam dispositivos magnéticos, e foram para os cantos dos centros espíritas, para ambos os cantos. E Tonini pergunta a Marcos, o que eram aqueles não? São seguranças. Seguranças do quê? Muitas vezes ocorrem aqui espíritos que acabam se perturbam, e muitas vezes a espiritualidade tem que utilizar para ir em socorro de nós, trabalhadores encarnados, em ajudar o irmão. Então eles, com esse dispositivo, eles fazem o espírito adormecer, para que ele possa então ali ser tratado e dar o encaminhamento. Então ele me pergunta, mas não, por isso não existe a segurança de entrar? Esses espíritos podem aqui adentrar? Muitas vezes os espíritos podem entrar porque ele tem a sua frequência possível de entrar. Muitas vezes a gente deixa para que o espírito possa ter um aprendizado, é uma necessidade, mas sempre com o controle da espiritualidade. Por isso, meus irmãos, os irmãos trabalhadores da casa, nunca estamos sós. Então, tudo o que possa acontecer dentro da casa espírita, não é nós que vamos ser os salvadores da pátria. Tem todo um grupo de espiritualidade que vai estar do nosso lado para fazer o trabalho. O que nós temos é que ser meio apenas, de darmos oportunidade de atendermos o irmão com amor e com fraternidade, porque ele será tratado. Além disso, muito interessante, eles viram uma tela sendo colocada onde está o púlpito do palestrante, estava sendo colocado numa tela aí. Todo mundo curioso, essa tela que não vai ser vista pelos encarnados, para que serve? É para os espíritos desencarnados que vão assistir a palestra. Então, nessa tela, quando o palestrante estiver falando, por exemplo, sobre alguma questão evangélica, uma passagem de Jesus, veja que legal. Passa na tela exatamente essa passagem. Lembra-se algumas 2 semanas atrás, que a nossa querida irmã Elaine fez uma palestra falando sobre Maria, e falava quando Maria estava desencarnando, e Jesus veio visitá-la no seu leito de morte, né, e conversa com Maria. Olha a beleza, nós estávamos assistindo, né? Os espíritos assistindo, ela falando, já nos emocionou, ela só lendo. Imagina você podendo perceber a imagem dos arquivos da espiritualidade, a imagem de Jesus, a imagem de Maria. Então, buscando exatamente trazer àqueles irmãos a mensagem imorredora do nosso Cristo. Também observou que uma dúvida que muitas vezes nós temos, os espíritos muitas vezes vêm também para assistir as palestras, né? Nós aprendemos isso. E ele senta onde? Quando eu era pequeno, no centro espírita, eu chegava assim na cadeira, assim, ó, se eu dá licença, e sentava mesmo, sentava vazia, eu pedia licença para não sentar no colo do espírito, né? Na realidade, na espiritualidade, eles preparam um mezanino, quer dizer, uma área mais superior à nossa aqui. E eles sentam nessa área, não sentam no nosso colo, nem nós sentamos no colo deles. Então eles ficam numa área mais avançada que nós e muito maior que a nossa. O centro espírita é pequeno pela quantidade de recebimento dessas pleias de espíritos que vêm buscar a orientação, a ajuda da palestra, e não só das energias que estão sendo levadas pelo alto, nós já estamos aqui recebendo, tanto nós como nossos queridos irmãos espíritos que estão aqui.
E aí eles resolvem ir para a sala do passe, para ver como é que é a sala que estava lá, a sala do passe. E lá já tinha uma equipe médica trabalhando lá naquela, e viram duas pessoas trazendo, dois espíritos, né? Trazendo uma jarra, né? Ou duas ânforas, né? Que são aquelas jarras antigas, as mulheres sabem mais do que eu, aquelas jarras bem antigas, trabalhadas, tá? E dentro dela, insumos da natureza, como fluidos, né? Em forma de fluido, como os cascas de árvores, de frutas, da raiz, de sementes e da água. A água solvente, a água é algo tão importante, meus irmãos. Por isso que o banho, quando a gente for tomar banho, se a gente puder fazer uma prece, se a gente estiver tomando banho, a gente se colocar, conectar com Deus e buscar, pedir ajuda. A água é como se estivesse nos limpando a nossa alma. Ela tem um poder muito grande, um solvente muito grande. Não só para nós bebermos e o nosso corpo, os organismos também melhorar, mas para a gente, ao senti-la, ao repassar para o nosso corpo, isso vai nos fazer um bem muito grande. E se a gente tem uma visão positiva para recebê-la, muito mais. Então ele verifica que aquela água, aquela jarra onde aqueles insumos, aqueles fluidos estão, eles vão ser direcionados àqueles irmãos. E aí Tonini fala sobre os fluidos e cita, né, na pergunta 22 do Livro do Espírito, ele diz o seguinte, sobre a questão dos fluidos, aquelas energias que estavam naquela água, naquela jarra. É tudo o que se relaciona com a matéria, da mais grosseira à mais diáfana, incluindo-se nesse contexto estados que ignoramos, que ela pode ser tão etérea, tão sutil, que nenhuma impressão nos cause aos sentidos, aos nossos 5 sentidos. Então é esse fluido, essa energia que está acontecendo naquela área, vai ser depois lançada nas nossas aguinhas, na água frutificada que os irmãos vão tomar. E no próprio ambiente que nós estamos, para que essas energias a gente possa estar recebendo, dependendo da nossa ligação, de nós estarmos ligados ou não. E agora os dois voltam, porque vai começar a palestra. Para a palestra tem uma preparação. A irmã aqui fez uma pequena leitura, né? Por que dessa leitura? Por que do passe, da prece, antes da fala do orador? Para que a gente se mantenha, porque a gente chega às vezes espavorido da rua, a gente chega cansado e tal, a gente comece a nos ligar. Alguns centros espíritas, nós vamos verificar, utilizam uma música para deixar calmo o ambiente, né? Alguns até têm, nós ainda temos que ter, né, Toninho? Alguém tocando violãozinho, para deixar o ambiente tranquilo. E a utilização, na maioria das casas, também de uma pequena fala, de uma leitura de um texto edificante, para que as pessoas já comecem a se preparar na reflexão, na preparação do ambiente, e a prece, uma prece inicial, para que as pessoas estejam aptas. E aí, é nesse momento que nós estamos aptos a receber já os floquinhos de neves que a espiritualidade está lançando para todos nós. E aí o palestrante se levanta para fazer a sua fala, e quem está junto com o palestrante? O seu mentor. E o mentor, ele vai se ligar ao palestrante, a mim, no sentido de dizer o que eu tenho que falar aqui? Não. Vai colocar palavras que eu muitas vezes não conheço para poder fazer a palestra? Não. A não ser em casos excepcionais, pega uma questão de comunicação, que é uma necessidade, tipo o Divaldo, que há uma manifestação através de Bezerra de Menezes, etc. Mas fora, dentro da normalidade, o meu mentor, ele se focaliza em mim para quê? Olha o relógio, eu estou olhando, né? Olha com quem tu está fazendo a palestra. Muitas vezes nós temos temas, acelera, controla, fica calmo, tranquilidade. Ele busca fazer com que eu possa, estando ligado a ele, ter uma fluidez na fala para que os irmãos possam melhor entender. Então essa é a grande função do mentor.
né, para que a gente possa trabalhar. Embora às vezes quer me ajudar, mas eu digo assim, não, fica aí, fica aí. E a gente acaba utilizando, não usando, mas aí o mentor está ali, para que a gente nos ajude, para o palestrante se sintonizar, e por isso também é importante o palestrante vir um pouquinho antes, sentar, se colocar mais tranquilo, escutar a fala da irmã, uma leitura, e se preparar, porque aí eu também estou sendo recebido, eu estou abrindo para que o meu mentor possa poder nos ajudar. Mas além do mentor que está aqui, tem os ouvintes que estão aí. E nessa situação, nós vamos ver algumas cenas do livro em que ele está lá, Tonini, conversando com o Marcos, e aí ele observa uma jovem que está assistindo o palestrante falar, e essa jovem está escutando o palestrante falar sobre algumas coisas, as prédicas evangélicas, do perdão, enfim, e essa jovem faz uma reflexão, que ela saiu de manhã cedo de casa para o trabalho, e antes dela sair ela brigou com a mãe, né? Tiveram uma discussão, e ela ficou agastada em relação a isso, saiu, depois foi ao trabalho e foi para o centro espírita. Então, o que ela se compromete? Então, quando eu voltar, eu vou abraçar minha mãe, vou pedir perdão. Então, vejam, ela busca fazer uma reflexão da palestra. Por isso a importância da palestra nas nossas próprias reflexões. Essa é uma das funções para que a gente reflita sobre nós. Isso acontece muitas vezes nas palestras. A pessoa está falando e a pessoa se compromete. Poxa, eu vou mudar. Pô, realmente eu estou errando nisso aqui. E dá aquele start, né? Da ideia de mudar, de ter uma outra situação, buscar uma outra forma de agir. Também depois eles veem uma outra pessoa que está lá, mas está ligado nos seus problemas da economia, do boleto a pagar. Ele fica preocupado, ele está lá, sentou, chegou agora, sentou ali, meu Deus, como é que eu vou pagar esse boleto, a situação, dificuldade, e está lá a palestra correndo e ele não recebendo nenhuma, aproveitando a palestra, né, o ensinamento, e nem as energias da espiritualidade que já estão oferecidas a ele, para ele poder naquele momento se dar o direito de receber essas energias. E fica preocupado com aquelas questões. Por isso, a irmã, muitas vezes vamos nos desligar dos nossos problemas, que todos temos, mas nos abrirmos para recebermos da espiritualidade. Não só a palestra, por o pior que seja o palestrante, sempre ele vai trazer algum ensinamento, alguma orientação que vai nos ajudar. Até porque as palestras, elas são lastreadas nas obras espíritas, nos evangelhos, etc. Então, essa é a importância para que a gente possa dar esse start. Então, esse irmão não vai fazer esse aproveitamento e vai muitas vezes utilizar só na hora do passe, que ele vai poder ter um pouco dessa energia, só que ele não vai receber tanto, porque ele não estava aberto, se preparando para receber as energias, que a gente vai verificar que quando nós já estamos bem, muitas vezes vamos tomar o passe, parece que porque o passe é uma energia que vai atingir o nosso perispírito, o nosso perispírito parece que expande, ele fica maior, e aí aquela energia vem sobre todos nós, ampliando o grau de atuação. E aquele irmão, que está lá no meu emprego, numa situação, essa aqui, chega lá, o perispírito está contido, ele vai receber as energias, mas não vai receber com a energia que ele poderia receber se ele tivesse aberto, se ele quisesse receber essas energias. Além disso, eles veem uma outra senhora com uma nuvem escura na cabeça. E Tonini, o que é isso? O que está acontecendo? Aí eles vão ver a mulher está com mágoa no coração, está com raiva, com sentimento ruim, né? E isso está afetando o tórax dela, está sentindo dor também no seu próprio corpo físico. Ou seja, já está somatizando essas energias para o seu próprio corpo físico. E aí o Tonini pergunta se não vai poder ajudar o ambiente. O ambiente ainda não, porque ela não está ligada, ela está ainda dentro do seu sentimento, focada no seu sentimento de raiva, de ódio. Ela não conseguiu ainda abrir esse sentimento. Possivelmente, quando nós vamos no passe, nós vamos conseguir tirar essa nuvem. Melhorar o seu quadro geral, físico.
né? Através da questão do próprio espírito. Mas ao ela sair e continuar, focar novamente nessas energias, essa nuvem vai voltar. Então, meus irmãos, o passe ajuda, mas não é milagroso, não acabou os seus problemas. Cabe a nós a continuidade, a busca de se manter nesse nível. Em outras três pessoas, eu observo, um está cochilando, outro está piscando, né? Assim, ó. Para enxergar o palestrante. E o outro está dormindo profundamente. E aí ele observa que aquele que está cochilando era uma pessoa, era uma palestra à noite, é um trabalhador que durante o dia inteiro trabalhou, chegou cansado no centro espírita e sentou-se, né? E naquele ambiente agradável das energias que ele tinha, ele se deixou envolver dentro daquela energia e pelo cansaço mesmo físico, ele vem adormecer. Vejam que é uma situação, não é de um irmão que não estava ligado, estava, só que o trabalho, a dificuldade dele. Só que o que acontece muitas vezes nesse sentido? Ele recebe da espiritualidade, continua aquelas energias indo para ele continua recebendo, e às vezes, dependendo da sua situação, o seu próprio espírito pode aproveitar a palestra. O irmão descansa, o corpo descansa, mas o espírito está aqui. E ele pode, talvez até ver o telão ali, até ver em melhor condição que nós aqui, né? Tem capacidade de ver, né, dependendo da sua situação, de um aproveitamento maior. Então, depende da situação. Depois ele vê aquela pessoa que está piscando, né, segurando para não cair e dormir. Claro que isso, muitas vezes, tem uma afetação do palestrante que não está num dia bom, né, não estamos aqui como fazendo a palestra das melhores, mas como disse, toda palestra tem um aproveitamento, você pode aproveitar. Há uma necessidade, meus irmãos, de nós termos a vontade de nós lá lavar um pouco o rosto e focar, porque aquela é importante a palestra. A palestra, como nós vimos, aquela irmã jovem, fez com que ela buscasse fazer a reflexão sobre o seu dia, sobre o seu dia a dia. E essas reflexões, esses starts, que são o grande objetivo das palestras, é para refletirmos sobre nós. E daqui saímos inspirados para dizer, eu vou mudar, eu vou buscar. Porque a grande questão da doutrina espírita, diferentemente de qualquer outra coisa, meus irmãos, que muitas vezes algumas pessoas digam, fora da igreja não há salvação, o espiritismo não fala isso. Fora da caridade não há salvação. Né? Então, o irmão, o que a doutrina espírita faz? Ela vai nos dar cura? Curar não, ela vai nos ajudar a mudar o caminho. Porque se eu tenho um problema e continuo fazendo as mesmas coisas, esse problema vai continuar. Lembro de um colega meu que teve seus problemas e sabendo que eu sou espírita, pediu um centro espírita para ele. Eu indiquei lá o SEAC, que ele mora no centro, e ele foi lá, passou 2 meses, ele disse, não melhoraram nada a minha vida, acho que até piorou. Tu mudasse as tuas atitudes, mudasse a tua postura, tu vai ter os teus pensamentos, tu vais continuar tendo os mesmos resultados. Não existe milagre, então tu vai procurar outro lugar. A tenda dos milagres não é o centro espírita. O centro espírita faz a gente fazer as reflexões, para que a gente mesmo busque mudar. A gente não consegue mudar tudo, como o Toninho às vezes fala, né, Toninho? A gente continua fazendo errado, mas a gente pelo menos sente que errou. Se a gente já sente que errou, já demos um grande passo, porque tem aquelas pessoas que erram e tô certo. Tem que ser mal mesmo, tem que ser mal mesmo. Então, nós pelo menos, nós também continuamos errando, mas depois a gente diz, eu não devia ter feito isso. Então, já é um passo a mais. E a doutrina espírita faz com que, nós tendo o conhecimento, possamos fazer isso. E também vimos, então, uma outra pessoa que estava dormindo profundamente. E ele estava ligado ao espírito, que havia uma nuvem que ia até a rua, né? E o espírito estava lá. Por que o espírito estava lá? Ele não conseguiu entrar. E por que ele não conseguiu entrar? Porque aquele portal que nós vimos, ele detinha aqueles espíritos pela frequência. Não tinha lá ninguém barrando aqui, não pode entrar, você pode entrar. Ele não consegue adentrar pela frequência do ambiente espiritual.
Se a espiritualidade, o Joel, no nosso caso aqui, entender que aquele espírito possa entrar, embora não tenha frequência, ele libera. Mas fora disso, não tem frequência, vai ter que ficar lá fora. Ah, mas tadinho, ele não vai ser ajudado. É que depende, ele vem às vezes aqui para perturbar. Então não é o caso da casa espírita fazer esse recebimento, né? Ajudar quem quer ser ajudado. Claro que existem outros caminhos, outros meios que a espiritualidade sempre vai buscar ajudar esses espíritos. Nunca nenhum irmão será deixado ao lado. Mas o irmão também tem que querer. Então esse espírito, nesse caso agora do que eles viam, ele estava ligado psicicamente. Então como ele não conseguia ir até a pessoa, ele ficava mentalmente ligado e fazia com que o outro dormisse, né? Então essa pessoa, por exemplo, não tinha aproveitamento dessas energias, não tem o aproveitamento da palestra. Então muitas vezes o que Marcos falou, quando fosse para a sala de passe, então lá sim conseguiria se romper essa ligação, mas ele ao sair do centro espírita, estava lá quem? O nosso amigo para acompanhá-lo. Mas como é que pode ele resolver esse problema? Ele buscar a casa espírita, o atendimento fraterno, buscar então ser acompanhado, buscar a palestra, buscar a reforma, a sua própria reforma, e aí a gente estando forte, a gente está protegido, né? Porque muitas vezes nós somos médios, meu irmão, e se a gente não temos o cuidado da mediunidade, se qualquer espírito se manifesta, é como se fosse um rádio que qualquer música pega. Vai da música clássica à música mais a música mais ruim que tenha. Então, para a gente ter música melhor, a gente tem que sintonizar qual é o canal que nós queremos aceitar. Então, se a gente tem um trabalho mediúnico mais adequado, nós assim conseguiremos. E aí, os irmãos vão para o passe. Na hora do passe, nós temos os passistas, que são irmãos como nós, que estamos aqui, que não tem nenhum daqui que seja um evoluído, um espírito de luz, para dar o passe. Seria ótimo, nós temos um Chico Xavier para vir aqui para dar o passe, o Divaldo Pereira Franco, né? Seria uma maravilha. Mas não temos os trabalhadores da casa. Mas qual é a nossa primeira obrigação? Se nós temos amor no coração, aquele que for ali para tomar o passe, a gente se colocar com carinho, com respeito, de buscar ajudar, dar tudo que a gente puder para ajudar aquele irmão, então nós, no mínimo, vamos transmitir a ele energias magnéticas, nossas próprias. Como a mamãe, que faz um carinho no filho e o filho melhora. Por quê? É a energia da mãe, o amor. Ele é tão forte que faz, muitas vezes, ajuda, né, o bebê, a criança, o seu filho a melhorar. Né? Quantos colinhos de mamãe que nós não tivemos e que aquele colinho sai, parece que revigorado. Que é aquela transmissão de energia. Então o passista que dá com o coração, transmite essa energia. Só que além dessa energia do passista, nós vamos ver da espiritualidade, porque nós somos médiuns, somos intermediários dessas energias, que são balsamizadas pelas energias fluídicas que nós vimos ali, das energias trazidas pela natureza, que a espiritualidade recolhe das áreas do entorno, para nos dar também essas energias, né, para que a gente possa tomar o passe. E vocês vão perceber que a gente toma o passe geralmente pelo coronário, pela cabeça, né? O passista coloca a mão na cabeça de vocês. Ah, mas se eu tenho dor, por exemplo, na laringe, que é um outro centro de força, não deveria ser colocado já na minha mão, direcionada na laringe? Primeiro, o passista, como eu, não estou sabendo se o problema é na laringe ou não é. E segundo, pelo coronário, quando se é dado coronário, ele vai atingindo todos os setores de força. Na laringe, no estômago, na parte genésica, no baço, em todas as regiões, no centro de forças que nós temos do nosso corpo, vão estar sendo atingidos com a nossa energia. Então, Tonino pode perceber, quando ele adentra na hora do passe, as energias como uma cachoeira, né, o passista se colocando, e a pessoa que está recebe como uma cachoeira de água, assim, sendo jorrada sobre ele, pelo coronário e adentrando em todo o seu organismo. A capacidade de recebimento do irmão depende de cada um. É como eu falei anteriormente, aquela irmã
que estava pensando positivamente, que vai mudar, vai chegar, quando ela se coloca ali na espiritualidade, ela assistiu a palestra, ela recebeu as energias, ela está aberta, então o seu perispírito ele se expande, parece que fica maior, e aí as energias ela toma com maior voracidade. Aquele nosso irmãozinho que estava pensando lá no problema dos boletos, não estava ligado, não se ligou à palestra, não se ligou ao ambiente, ele está mais contido, ele vai receber aquelas energias, mas vai ser menos. Então, de cada um, conforme como nós nos portamos. Por isso, para encerrar, é importante que, para os irmãos que vão receber o passe, neste momento a gente pode pedir, Alexandre, eu tenho meu filho que está doente em casa. Eu tenho um parente, um ente querido que está doente em casa. Podemos mentalizar esse parente e pedir por ele? Podemos. Mas o ideal é que peçamos nesse momento por nós. Que a gente peça para a nossa melhora. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque o roto não ajuda o esfarrapado. Se a gente tem lá um filho com problemas de drogas, né? E isso nós sabemos que afeta a família inteira. O pai, a mãe, não foi que é só o filho no problema. Mas se a mãe e a mãe vivenciarem e ficarem no problema, então é o roto ajudando o esfarrapado, porque fica um ciclo vicioso. Então a primeira coisa é o pai e a mãe saírem do problema, buscarem a sua melhora, porque nós estando bem, nós temos condição de levantar alguém lá da sarjeta. Se nós não estamos bem, não buscamos a nossa melhora, nós vamos lá se abraçar na própria sarjeta. Então cabe a nós, e esse é um aspecto muito importante, que a gente vê muitas mães, somente quando os problemas dos filhos, elas acabam também adentrando, envolvendo-se no problema, e não tô aqui nem julgando isso, porque é uma coisa difícil, quem tem filho sabe disso, que é difícil você não se jogar dentro do problema, mas se a gente tem a noção clara de que se a gente ficar envolto ao problema, vinculado ao raso, nós não conseguimos elevar. E aí a gente não tem a oportunidade de tirar o outro da água, tirar o outro do afogamento, nós dois vamos ficar afogados. Então é importante que a gente, ao tomar o passe, peçamos para nós, para que a gente possa receber da espiritualidade a energia suficiente, para que a gente possa ter uma boa semana, que a gente possa melhorar com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso filho, que a gente possa ter o nosso trabalho, o nosso dia a dia positivo, os nossos idosos que estão lá na sete, que os nossos irmãozinhos estejam bem, que nós possamos estar bem para poder ajudar os outros que estejam em pior situação. Hoje nós também perdemos, né, uma irmãzinha muito querida na sete, e que está sendo recebido. Peçamos por ela também agora ao encerrar, né? Porque todos nós, meus irmãos, precisamos da ajuda desses irmãos trabalhadores da espiritualidade, que nós profundamente agradecemos a cada um pelo trabalho que vem desenvolvendo nos centros espíritas, não só aqui no nosso centro espírita Irmão Erasto, em todos os centros espíritas, a dedicação dos Espíritos de Cristo, e que estejam sempre conosco, e se nós pudermos também, nós encarnados, nós trabalhadores dessa casa, pudermos fazer um pouquinho também por eles, daquilo que nós possamos fazer, que a gente o faça. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.